Paz do Senhor, aos amados. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, Deus bendito, Deus santo. Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para aprender, meu Pai, do que as Sagradas Escrituras diz, meu Pai, a respeito de Ti, a respeito da Tua vontade, Senhor, e aquilo que o Senhor, meu Pai, ó Deus, determinou as nossas vidas, Senhor, ordenou como mandamentos, meu Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos esclarecer, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, Senhor, ó Deus, para que possamos compreender, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha dirigir as nossas vidas, venha dirigir, meu Pai, ó Deus, a vida, meu Pai, ó Deus, da Tua igreja, Senhor, o trabalho da Tua igreja, conforme a Tua palavra, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, nos ensinar, nos edificar. Queremos nos alimentar da Tua palavra nessa noite, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. O pastor Clóvis pediu para falar sobre a questão do discipulado. Mas antes de entrar na questão do discipulado propriamente, irmãos, a gente precisa saber o que é o discipulado. Uma grande parte da igreja não sabe o que é discipulado, não foi discipulado. Eu mesmo não fui discipulado. Ainda que quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, o irmão se ofereceu para dar o discipulado a mim, eu acabei rejeitando, não quis, né? Mas eu vi nas Escrituras Sagradas, irmãos, que isso é fundamental para a vida cristã, é fundamental para a igreja do Senhor, segundo o que a palavra de Deus diz. Então, às vezes as pessoas fazem métodos, né, de como ou ganhar almas, ou como encher a igreja, né, mas nós temos que nos voltar para aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz algo, e nós precisamos saber o que a palavra de Deus nos diz. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. E nós vamos comentar um pouco aqui sobre a questão do discipulado. Saber o que é o discipulado, o que é discípulo, e ver o que a palavra de Deus diz, irmãos. Mateus 28. 19 ao 20. Se você trouxe caneta, pode anotar os versículos. Não feche a sua Bíblia. Fique com ela aberta, porque a gente vai folhear bastante a palavra de Deus, ou quanto tempo o Senhor nos permitir. Mateus capítulo 28 e versículo 19 e o 20. Mateus 28, versículo 19 e o 20. Diz assim a palavra de Deus: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto, na questão do discipulado, o que é discípulo, né? O primeiro de tudo aí é a ordem e o mandamento de Jesus. Então, se nós não fazemos discípulos, irmãos, nós estamos em desobediência. Desobediência.
Mas a questão, irmãos, não é simplesmente, então estamos em desobediência. Fazer discípulo, irmãos, não é fácil. Essa é a questão. Não é simples assim, estala os dedos, fazemos discípulo. Membros da igreja é muito fácil de fazer. A gente faz qualquer coisa aqui para atrair e o povo vem. O que o povo quer escutar? A gente fala o que o povo quer escutar, o povo vem. Isso não é fazer discípulo. Fazer discípulo dá trabalho. Muito mais nos nossos dias, irmãos. Muito mais nos nossos dias. Vamos esclarecer outro ponto. Pregar o evangelho não é fazer discípulos. Pregar a palavra de Deus é você anunciar a palavra. Como já foi dito aqui, é a semente que a gente lança. Então a gente prega a palavra, que também é um mandamento. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16. Mas fazer discípulos, irmãos, é um pouco mais complicado. Porque isso daí é um processo. E como o irmão Zé de Lima foi muito feliz aqui, guiado pelo Espírito Santo, para dizer aquele texto, que nós somos lavouras e edifício de Deus. E ele falou sobre a plantação e sobre a construção. Existe um processo, irmãos. Não é de uma hora para outra, irmãos. Mesmo porque se a gente for analisar o ministério de Jesus e os discípulos andando com Jesus, foram 3 anos. 3 anos com o próprio Jesus ali, irmãos. E o tanto que eles deram cabeçada. Agora você imagina a gente. Você imagina a gente. Nós temos o Espírito Santo, louvado seja Deus pelo Espírito Santo que temos, que foi nos enviado. Mas, irmãos, os tempos complicaram um pouco mais dessa época aqui. E fazer discípulo é um pouco mais complicado. Mas não deixou de ser um mandamento, irmãos. Não deixou de ser um mandamento. E a questão do discípulo, a gente vai ver aqui o que significa ser discípulo. Fala, discipulado, o que significa ser discípulo? O que é o discipulado? Aí tem uma questão muito delicada. Porque como a pessoa, se a pessoa não sabe o que é discípulo, como que ela vai fazer discípulo? Se ela não sabe o que significa ser discípulo de Jesus, como ela vai fazer um discípulo para Jesus? Estão percebendo o quanto que não é tão simples, apesar de ter a ordem direta, mas não é tão simples, irmãos. E aí a gente tem que ter um coração disposto para querer aprender. A gente tem que estar resolvido, irmãos. A palavra de Deus diz em Daniel que Daniel resolveu firmemente. Ele decidiu firmemente não se contaminar. Ou seja, ele estava resolvido. Nós temos que ser pessoas crentes em Jesus, resolvidos, decididos. O que a gente quer? A gente quer seguir Jesus? Então a gente tem que ver tudo que a palavra de Deus diz com relação a isso, irmãos. Temos que ser decididos. Se nós formos pessoas decididas, nós vamos entender o que significa isso, e nós vamos fazer discípulos e pessoas também decididas. Da mesma forma que um discípulo não se contenta, que a gente vai ver aqui na palavra o que significa discípulo, ele não se contenta. Do jeito que tá bom, e vamos caminhando, e glória a Deus, e né? Você imagina o tipo de pessoa que essa produz. Ele vai produzir um discípulo como ele é. Leva as coisas de qualquer maneira, empurrando com a barriga, e assim vai. Mas se nós formos sérios, irmãos, comprometidos com a palavra, decididos, nós vamos aprender, e você pode ter certeza, que nós vamos fazer discípulos também sérios, decididos, compromissados com o reino de Deus, irmãos. Não é tarefa fácil. E eu penso comigo, irmãos, que também não é para multidões. Só vai ser multidão quando cada um de nós estiver fazendo isso. Aí vai haver uma multiplicação.
Mas isso é a longo prazo, irmãos. É a longo prazo, não é a curto prazo. Porque não é fácil, irmãos, fazer discípulo. Não é fácil, irmãos. Já é difícil pregar o evangelho nos nossos dias. E as pessoas aceitarem. As pessoas estão confrontando o evangelho que a gente prega. Olha nas redes sociais aí, as pessoas comentando do que acontece no meio do crente. Está lá o ímpio comentando o que acontece no nosso meio. Agora você imagina fazer discípulo. Mas, irmãos, é mandamento do Senhor Jesus e é para ser feito. Ide fazer discípulos, diz a palavra de Deus. Mas o que é o discípulo? Discípulo, irmãos, é um aprendiz. Os discípulos de Jesus aprenderam com Jesus. O que eles aprenderam com Jesus? Tudo a respeito do reino de Deus. Jesus, ele era a própria palavra de Deus, mas ele se comportava, ele pregava o evangelho, ele ensinava, ele se comportava de maneira que ninguém tinha nada que falar contra ele. Ele expressava sim o verdadeiro amor. Ninguém impressionava ele. Tudo aquilo que Jesus fez, irmãos, nos evangelhos, é o que nós devemos fazer como discípulos. Um discípulo é um aprendiz, é um verdadeiro seguidor de Cristo. Um discípulo já vinha, essa palavra discípulo, ela já vinha de outras, do judaísmo mesmo. O judaísmo, eles faziam discípulos. Só que os discípulos escolhiam qual seria o seu mestre. Eles falavam, não, tal pessoa é ser o seu mestre. E começava a seguir. Então o que o discípulo fazia? Ele aprendia, ele estudava e passava adiante o ensinamento do seu mestre. Então olha aí, ele procurava aprender, ele estudava, irmãos. As pessoas eu escutei dizer que fala assim, não pode usar o termo escola na igreja, porque isso afasta as pessoas. Porque as pessoas não gostam de estudar, o brasileiro não gosta de estudar e não gosta de ler. Irmãos, isso daí é uma cultura que já era para ter sido quebrada há muito tempo. E nós não podemos contentar com isso. E aí a gente vai ver aqui, que vai depender do que a pessoa quer. Se ela quer realmente, glória a Deus, vamos estudar, vamos examinar, vamos caminhar junto, vamos aprender junto com Jesus. Se a pessoa não quer, a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Ninguém vai forçar ninguém a seguir Jesus, irmãos. Mas nós temos que investir naqueles que querem. Nós temos que ensinar aqueles que querem aprender. E aí a gente começa a aprofundar no assunto. Ontem foi escola bíblica. Ontem foi escola bíblica. Eu não quero, irmãos, falar para os irmãos, por que o irmão não veio, por que a irmã não veio? Deus conhece. Mas, irmãos, a gente precisa ter mais comprometimento com o reino. E glória a Deus por aqueles que vêm. Aqueles que vêm, aprendem, têm o objetivo de aprender, irmãos, e é maravilhoso. Além do conhecer as maravilhas de Deus, isso é útil para a nossa vida. O discipular, fazer discípulos, é ajudar alguém a aprender progressivamente a palavra de Deus, para se tornar um discípulo maduro e em crescimento. Então tem a ver com o crescimento, irmãos. Tem a ver com o amadurecimento. Tem a ver como que a gente lida com as situações. Tem a ver como que a gente analisa as outras religiões. E quando a gente fala de religiões, é muito fácil a gente falar, nossa, é espírita, umbanda, porque é totalmente contrário. Mas é aquele povo que se diz pastor, bispo, apóstolo e outros nomes, e que pega a Bíblia para ensinar, e aí ensina tudo errado, tudo contrário que está na palavra, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo numa era em que as pessoas estão procurando os mestres dela.
E aonde elas estão procurando? Na internet. E é um tal de influencer. Olha que bonito o nome. Influencer. Fulano é meu influencer, minha influencer. Irmão, você não conhece a vida da pessoa. Você conhece aquilo que ela está transmitindo na tela. Você não conhece a vida da pessoa. É muito bonito a gente ver, mas o povo está seguindo aí, ó. Tanto de mestre que tem, você procura lá, você encontra de tudo. E aí o povo não quer vir na igreja. O povo já está aprendendo em casa. O povo não quer vir na escola bíblica, eles têm os professores deles. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. Por isso que nós, que estamos na frente, temos que investir naqueles que querem vir aprender, realmente examinar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, investir nesses. Não dos que já têm os seus mestres. A pessoa já tem o seu mestre, infelizmente, não dá para a gente forçar, irmãos. Não dá para a gente chacoalhar a pessoa assim e falar, ô, presta atenção no que você está vendo, hein? Presta atenção no que você está aprendendo. Irmãos, e os irmãos não imaginam, alguns até imaginam, mas imaginam o tanto de doutrina esquisita que está surgindo, irmãos. O tanto de asneira que está saindo dos púlpitos, irmãos. Estão produzindo uma igreja saudável, igreja doente, igreja enferma, igreja cheia de ferida. Irmãos, eu escutei cada coisa de um líder de uma igreja conhecida nacionalmente, cada coisa que o líder falou, eu falei, misericórdia, não é possível um negócio desse, não. E fala, irmãos, como que a gente sabe lidar com isso? Aprendendo a palavra de Deus, fazendo discípulo. Porque o discípulo vai ver e fala, epa, peraí, isso daí eu não aprendi. Me mostra onde é que está na palavra. Aí a pessoa mostra um versículo lá, irmãos. Aí pega um versículo lá, tum. Aí a pessoa fala assim, tudo bem, você mostrou esse versículo para mim, mas o contexto dele não quer dizer isso daí. Olha que coisa, né? Maldito o homem que confia no homem e que faz do braço humano, da carne, o seu braço, sua força. Aí as pessoas falam assim, você não deve confiar em ninguém. Você não deve confiar em ninguém. Mas é isso que a Bíblia está dizendo, irmãos? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Tem que entender o contexto. Porque é impossível, irmãos, é impossível que você não confia em ninguém. É impossível viver nesse mundo sem confiar em alguém. E aliás, né? Aí vem querendo falar para não confiar e tal, e a pessoa acaba confiando no ímpio. O motorista do ônibus é crente? Não. Às vezes não, né? E aí você entra no ônibus e você acredita que o motorista vai dirigir certinho e vai te levar em segurança até em algum lugar. Ué, meu filho, vai a pé. O seu carro quebrou e você vai procurar um mecânico. Não confie em ninguém. Conserta o carro. Não, mas tudo bem. Aí ele vai consertar o carro. Se ele não sabe, ele vai aonde? Vai na internet, alguém ensinando como é que conserta o carro. Irmãos, não tem jeito. O contexto ali não quer dizer isso. O contexto ali quer dizer que o povo estava confiando que o Egito ia ajudar eles. Porque os profetas estavam falando, gente, é para se entregar para a Babilônia. Porque isso é o juízo de Deus. Não adianta resistir, não adianta chamar por socorro, não adianta confiar nos falsos profetas, não adianta confiar nos sacerdotes, não adianta, vai vir o cativeiro e pronto, acabou. O que o povo fez? Não, vamos buscar refúgio lá no Egito. Não, cadê os profetas? Vem cá, profeta. Ô profeta, é para a gente entregar para a Babilônia? Não, é para se render para a Babilônia. Aí, tá vendo? Era isso que era confiar no homem. Jeremias estava falando, falou, é para se entregar, não é para... Mas eles estavam confiando no homem, é isso que diz o contexto. Se a gente não souber disso, irmãos, vai parecer que está um versículo isolado, vai parecer que é verdade. A gente precisa amadurecer, irmãos. E o discipulado vai fazer isso com a gente, irmãos.
vai nos ajudar a compreender isso daí. Mais adiante. Discipular é treinar, desenvolver nas verdades das Escrituras, o estilo de vida requerido. Isto é, ajudar um crente a aprender a ser um discípulo de Cristo na fé e na prática. O discipulado serve para isso. Vai exercitar o povo. Você vai aprender como você tem que fazer. É igual, por exemplo, a gente aprende o simples, oração. O povo não sabe orar, porque não ora na igreja. Então não sabe. Porque quem sabe orar, vem, chega, dobra o seu joelho, clama, ora. Não fica de olhão aberto, não fica olhando. Quem chegou agora? Ó, fulano está com essa roupa. Olha, os instrumentos, os músicos já chegou. Não, ele vai orar. Por que não consegue orar? Porque não sabe como orar. Por que não sabe orar? Porque não aprendeu como orar. Precisa ser ensinado, irmãos. Às vezes parece tão básico assim, mas precisa ser ensinado. Essa palavra, fazer discípulos, irmãos, na verdade, ela é um verbo. Ela não é o substantivo discípulo, né? Ela é o verbo discipular, tá? Esse verbo aí, olhem, ele vem de uma palavra grega, no comecinho dela, que significa esforço mental para pensar em algo. É o aluno e necessidade de acompanhamento. Essa palavra, o comecinho dela, deriva a palavra matemática. Matemática é uma coisa que você pensa, que você raciocina, que você calcula. Discipular alguém é isso, irmãos, é fazer a pessoa pensar. Não é ela aceitar tudo que eu estou falando para ela aqui e não analisar. Outra coisa que o povo tem medo é questão de julgar. Não podemos julgar. Porque a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Tudo bem, qual o critério que a gente está julgando? O que significa julgar? Julgar significa analisar. Essa palavra que eu estou dando para vocês, é para vocês julgar? Claro que é para julgar. Vocês não vão julgar a minha pessoa, não, porque o irmão Ricardo é um pateta, o que ele está falando é asneira, é besteira, e levar para o lado pessoal. Não. Mas você falar assim, ó, a palavra que ele falou não faz sentido. Isso é julgar. As pessoas falam que não pode julgar, aí o povo aceita tudo que vem dos púlpitos. E fica com medo, fala, não, porque é o ungido de Deus. Irmãos, você não vai julgar o mérito de cada pessoa ali, que está subindo no altar. Mas você vai analisar tudo que ela está falando, irmãos. Isso é julgar, isso é discernir, isso é saber. Falou, olha, não procede, eu não aprendi assim. Às vezes as pessoas ficam com medo, mas tem o dom do Espírito Santo, que é o discernimento de espíritos, julgar os espíritos. Aonde estão os espíritos? Está nas pessoas, velho. Está nas pessoas. É lógico, irmão, o que nós não devemos fazer? Nós temos que ter cautela para não chegar e falar que todo mundo que está falando alguma coisa fora da palavra, ele está falando pelo demônio. E isso a gente tem que ser prudente, tá? Mas as pessoas falam de si mesmas. Elas falam de si mesmas e erram. Por isso que a gente está no processo, irmão. Todo mundo está aqui para caminhar. Todo mundo está caminhando para crescer, para desenvolver. Todos. A gente pode errar. Mas o Espírito Santo nos dirige sempre para a palavra de Deus, para aquilo que é correto. Mais um pouco, irmãos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, a palavra, o discipulado, fazer discípulo é tão importante, irmãos, que sabe quantas vezes tem a palavra cristão no Novo Testamento? 3 vezes. 3 vezes é citada a palavra cristão. Crente é citado mais ou menos 15 vezes. Discípulo, 261 vezes. Será que é importante isso?
Só nos evangelhos, 233. Será que é importante isso? É fundamental, irmãos. Tá? Ide, portanto, fazei discípulos. É interessante que Jesus, aqueles discípulos ali, mais acima, o que diz lá no versículo 16? O mesmo versículo, mesmo capítulo, e o versículo 16, Mateus 28, 16. Diz assim: e seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Os 11 eram os apóstolos. Mas aqui a palavra está discípulo. Por que, irmãos? Por que não apóstolo? Por que Jesus não disse, e depois fazei apóstolos? E depois fazei profetas? E depois fazei evangelistas? E depois fazei pastores? E depois fazei mestres? Por quê? Porque discípulo faz discípulo. Apóstolo, pastor, evangelista, mestre e profeta são dons do Espírito Santo. São dons. Jesus pega e levanta, Ele dá. É dom. Mas fazer discípulo, nós que temos que fazer. Nós é que temos que fazer. Ide, fazei discípulos. Por isso que Ele chamou os apóstolos de discípulos. Eles também eram discípulos. Eles eram apóstolos como enviados. A palavra apóstolo significa enviado. Ele enviou aqueles apóstolos. Chamou para os enviar. Mas eles eram discípulos. Discípulos faz discípulos. Uma outra palavra-chave aí é essa questão. Fazer discípulos ensinando. Irmãos, veja que nós é quem temos que ensinar. Às vezes as pessoas, elas se diminuem, irmãos. Isso é uma total ignorância. Porque elas se diminuem. Ah, eu não sou nada. Ah, é porque eu não sei. Ah, é porque eu não sou ninguém. Irmãos, é o Espírito Santo que nos capacita e nos habilita. A questão do fazer discípulos, irmãos, é ensinar o básico, é o que a gente vive. Se a gente não segue Jesus, irmão, não vive aquilo que a palavra de Deus diz, como a gente vai ensinar alguém? Às vezes as pessoas encontram dificuldade porque elas não seguem. Não seguem Jesus como a Bíblia diz, para ensinar outras pessoas a seguir da mesma forma. É isso que Jesus disse. Olha, vocês vão, faz discípulo e ensina o que eu estou ensinando para vocês. Isso é discipulado, é esse ensinamento. E para ensinar, irmãos, uns vão ensinar com mais facilidade, outros não vão dominar a Bíblia, eles vão ter mais dificuldade sim, irmãos. Mas todos podem. Todos, isso é para todos, irmãos, não é para uma parcela, não, é para todo mundo, é a ordem para todo mundo. Não é para uns poucos, não. E isso, né, o discípulo, ele anda junto. Por isso que é muito mais difícil hoje. Você tem que estar junto da pessoa. Jesus, pode ler nos evangelhos, leia bastante, irmãos, os evangelhos, mas muito mesmo. Jesus priorizava a sinagoga. Ele ia nos lugares, ele ia ensinar lá na sinagoga. Depois ele ia para os vilarejos, ia para o campo aberto, ia lá na praia. Mas primeiro ele ia aonde? Na sinagoga. Porque lá era que estão as pessoas que manuseavam. Ele ia lá para... O discipulado envolve tudo isso, irmãos. Envolve um método pedagógico. Pode ler nos evangelhos, irmãos. As pessoas têm dificuldade porque escola, porque não me entrava nada na cabeça na escola, mas Jesus usava métodos pedagógicos. Método de pergunta e resposta.
Jesus usava coisas simples do dia a dia para o povo memorizar. Discussão. Não podemos discutir a palavra. Irmãos, por favor. Você não vai sair, né? E ficar brigando. Mas é lógico que nós podemos discutir. Fala, vem cá, peraí. Isso que você está me falando aí. De onde você tirou isso? De tal lugar. Tudo bem. Lá em tal lugar está escrito assim. E em tal lugar está escrito assim. Como nós podemos chegar num consenso? Ou então rebater? Lá em Atos dos Apóstolos, eu gosto muito dessa passagem, né? E o povo gosta de falar assim que tem que ter os crentes bereanos, que é aqueles que a gente fala a palavra e ele examina para ver, é desse jeito mesmo na Escritura, né? Os Tessalônicos, que foi os primeiros que Paulo pregou, eles deu trabalho para Paulo. Por 3 sábados, Paulo estava lá discutindo com eles. Por quê? Porque eles iam, não é assim não, Paulo. Olha, está escrito lá na Escritura. Aí Paulo tinha que ir lá e falou, não, mas em tal lugar está escrito assim. Não, Paulo, mas é assim. Então, tem que ter conhecimento, irmãos. A gente vai pregar. Hoje, irmãos, tem de tudo aí fora. Mas de tudo que os irmãos pensar. Os desigrejados. Doutrinas estranhas, aí acaba negando Jesus. Nega Jesus como o Filho de Deus. Nega Jesus como Deus. A gente precisa saber. E Jesus usava esses métodos. É isso que a gente faz. Examina a Escritura Sagrada, irmãos. Vamos a outro texto. Hebreus, capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo do 11 ao 14. Hebreus capítulo 5, versículo do 11 ao 14. Diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha que passagem, irmãos. O escritor aos Hebreus disse, no versículo 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer difíceis de explicar. Ou seja, tem coisas difíceis na Escritura, irmãos. Para a pessoa ser salva, para a pessoa viver o começo da fé cristã, ela tem o que ela precisa. É fácil, de fácil entendimento, mas tem coisas mais difíceis de explicar. Mas por que é difícil das pessoas entenderem? Porquanto tens vos tornado tardios, na versão ali está negligente. Irmãos, uma pessoa tardia é uma pessoa lenta, é uma pessoa preguiçosa. Ou seja, a pessoa não quer. Ela não quer, porque quem quer, vem e aprende. Irmãos, tem uma irmã, eu não vou dizer o nome, porque nós não devemos, irmãos, devemos evitar dizer nome aqui em cima, tá? Evite dizer nomes das pessoas aqui em cima. Tem uma irmã, ela já era idosa, eu encontrei com ela no ônibus, ela é daqui da cidade, muito conhecida, falou, irmã, e tal, ela estava indo para Ribeirão. Sabe o que ela estava fazendo em Ribeirão, irmãos? Estudar teologia.
lá em Ribeirão. Falei, irmã, não, eu quis aprender. Eu fui irmã idosa, já era aposentada. Falei assim, olha, quem quer vai atrás mesmo, né? Quem quer vai atrás mesmo. Talvez, irmãos, aquilo não fez dela uma pregadora, eloquente, né? Mas ela não ficou parada, irmãos. Ela foi atrás, ela fez, ela se inteirou do assunto, estudou, irmãos. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Falei, então todo mundo pode, olha. Todo mundo pode. A pessoa é analfabeta, irmãos. Pedro era iletrado. E olha o que ele ensinava, irmãos. Mas hoje a gente tem mais recursos, irmãos. Se alguém é analfabeto, não sabe ler e escrever, hoje tem, à noite, os recursos para a pessoa poder ler e escrever, irmãos. Quem quer, vai atrás. Eles se tornaram tardios e ouvir lentos, preguiçosos, irmãos. Olha o perigo disso. Tardio também significa inerte. O que é uma coisa inerte? Parada. Que não possui movimento. Irmãos, o que Jesus disse que fluiria dentro de nós? O que é fluir? É sempre estar jorrando em movimento. Se a pessoa está preguiçosa e não quer, irmãos, o Espírito Santo, ele vai sempre nos impulsionar a fazer, a crescer, irmãos. Olha o perigo. Olha o perigo. Será que a igreja não está entristecendo o Espírito Santo? Estou falando só da igreja aqui, não. A igreja de Cristo. Será que a igreja não está entristecendo o Espírito Santo? Se contentando, preguiçoso para ouvir, tardio, lento, parado. Não quer crescer, não quer aprender, não quer desenvolver, irmãos. A coisa é séria, irmãos. Tardio também é apático, que não demonstra sentimento ou interesse. Então vai da pessoa se interessar, irmãos, e vai, e pega e faz. Por que nós precisamos, irmãos, de ser ensinados? Eu, irmãos, não tive discipulado. Mas quando eu me batizei, eu sempre estava lendo alguma coisa. Eu sempre estava lendo livro, lendo a Bíblia, sempre lendo, sempre lendo, sempre lendo. E isso ajuda a gente a crescer. Só que nós não podemos esperar que todo mundo seja igual a gente, porque, não, mas espera aí, eu fui atrás e, né, não fiquei só esperando alguém me ensinar. E eu peguei e fui atrás. Nós não podemos pensar que todo mundo é assim, irmãos. Isso é ignorar o que a palavra de Deus diz. Glória a Deus por eu ter sido assim. Tem mais pessoas que foram assim também, irmãos. Mas mesmo que eu fui assim, eu não posso dizer, não, cada um vai correr atrás, vai se virar. Se vira. Não é assim. Nós temos que ensinar. Nós temos que mostrar ali como é que é e como é que não é. Isso, irmãos. Cada pessoa que vem, antes dela batizar, ela precisa ser conscientizada. Por que está batizando? Ela precisa aprender. E aí, quem nasceu num lar cristão, também precisa ser discipulado, irmãos. A gente não pode pensar que está dentro da igreja, já está bom. Está vindo nos cultos, beleza, já está bom. Não está bom, irmãos. Quantas pessoas não frequentam a igreja, depois lá fora, dá um mau testemunho horrível. Porque fulano é crente? Mas não é crente não. Você não sabe o que ele faz lá no serviço. Fulano é crente? Você não sabe a língua que aquela mulher tem. Estou falando algo de errado, irmãos? Então precisa ser ensinado, irmãos. Pois com o tempo, que a pessoa deveria ser mestre, já tem que ensinar. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, as primeiras revelações de Deus, aquilo que Deus diz na sua palavra, tem que ensinar de novo, irmãos. Como necessitado de leite, não de alimento sólido. Leite é para
As crianças. Aí a gente entra em outra parte da Escritura e fala assim, não, mas a Bíblia diz, Jesus diz que nós temos que ser o quê? Como criança. Aí a pessoa já busca um refúgio na própria palavra. Exatamente, irmão Olívia. Mas vamos ver o que Jesus disse sobre as crianças, irmãos. O que é esse tipo de criança que Jesus disse? A gente precisa ver e ver o que não falar por cima, irmãos. É igual aquele versículo, né? Os humilhados serão exaltados. Está isso na Bíblia, irmãos? O que está na Bíblia? Os que se humilham. Ou seja, a pessoa pode ser humilhada em duas situações. Quando ela está certa e quando ela está errada. Ou seja, ela foi humilhada porque, um exemplo, quando a população pega alguém furtando e vai lá e bate. Está humilhando ele. Não é justificado isso, irmãos. Mas por que ele está sendo humilhado daquele jeito? Porque ele errou. Ele furtou alguma coisa, a pessoa achou ruim, grudou ele e bateu nele. Agora, se uma pessoa está andando corretamente e a outra pessoa vai e humilha ela, ele foi humilhado nas duas situações. Agora a Bíblia diz, se humilham, os que se humilham. Por quê? Porque isso é uma atitude nossa. Você que tem que se humilhar. Não é os humilhados, é os que se humilham que serão exaltados. E para se humilhar, irmãos, tem que descer dos degrauzinhos aí. Ó. Seja ele alto ou seja gilete, né? Que tem gente que sobe na gilete e acha que está no pódio, né? Tem que descer. Mas vamos lá em Mateus 18, irmãos. Irmãos, já são 8 horas. Os irmãos percebem que, num pouco de tempo, o pouco de coisa que a gente viu aqui, o tanto de tempo que gastou. Imagina um discipulado, irmãos. Imagina estudar a palavra de Deus, que não é só um livro ou 66 livros, não. Isso aqui é a palavra de Deus revelada. Então a gente entra em muitos assuntos, conversa muito, vocês imaginam. Então é um processo. Mateus 18, irmãos. 18, do 1 ao 5. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, ou uma criança, o pôs no meio deles, e disse, em verdade vos digo que, se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar ou se humilhar como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Ser criança é o que então, irmãos? Se converter e se humilhar. É esse tipo de criança que nós temos que ser. Se converter e se humilhar. Mas, irmãos, o versículo aí diz que a pessoa não é experimentada, a pessoa não é um adulto, ela não exercita, não faz aquele exercício cristão, como que ela vai saber? Tem que praticar, tem que exercitar, tem que aprender. Em 1 Coríntios 14, 20, vamos lá. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Irmãos, então nós temos que ser criança, só para nos humilharmos e nos convertermos a Deus. Na malícia ser criança. Mas no entendimento a gente tem que ser adulto, irmãos. A gente tem que ser adulto. Adulto na fé para crescer e se desenvolvermos.
Tive que correr, irmãos, para terminar. O último versículo, 2 Pedro 3,18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e crescer no conhecimento, irmãos. Irmãos, o amadurecimento cristão, que é um dos objetivos do discipulado, irmãos. O discipulado é fazer com que a pessoa amadureça. Fazer com que ela se desenvolva como cristão. E comece a trabalhar segundo o Evangelho e se identifique com Cristo, irmãos. Ser transformados até se parecer com Jesus. Crescer na graça e no conhecimento. O crescimento do cristão, ele é diferente do crescimento natural da criança. Quando a criança, adolescente, e depois passa para a fase adulta, o que ela adquire? Quanto mais ela vai crescendo como pessoa, ela vai ficando mais independente. Ela vai fazendo tudo sozinha. No reino de Deus é um pouquinho diferente. Quanto mais a gente cresce, mais a gente amadurece, mais a gente depende de Deus, irmãos. Mais a gente depende de Deus. Mais a gente vê que a gente é miserável, mais a gente vê que a gente não tem nada em nós. Não é nada em nós, irmãos, nada que vem de nós mesmos, mas é o Espírito Santo que produz em nós. A gente cresce na graça. A gente cresce no favor de Deus. A gente depende mais e mais e mais e mais e mais e mais de Deus, irmãos. E a gente cresce no conhecimento. Que tipo de conhecimento? Tanto o conhecimento da Escritura, que é a revelação de Deus para nós, quanto no relacionamento com Deus, irmãos. Conhecer, se relacionar. Então a gente aumenta esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Amém, irmãos? Irmãos, os irmãos perceberam que apenas uma introdução, o tempo que decorreu. Tá? O pastor comentou que vai ser alguns cultos, né? Para a igreja, não sei como vai ser. Depois ele vê. Mas, irmãos, a necessidade de aprender, de ser discipulado, de seguir Jesus, conforme está na Escritura, irmãos, para que a gente possa também ensinar outras pessoas a seguir Jesus também. Não podemos fazer membros, irmãos, de igreja. Não podemos fazer mais um religioso ou mais um no meio nosso. Temos que fazer discípulo. Vai demorar mais? Vai demorar mais. Mas nós vamos fazer pessoas compromissadas com o reino. Se nós somos compromissados, as outras pessoas também vão ser compromissadas. Se nós levamos a sério, as pessoas vão levar a sério também. Se elas veem a nossa dedicação, o nosso compromisso, e nós nos parecendo com Jesus, elas vão dizer, eu quero ser como ela, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Porque ela é uma pessoa diferente, ele é uma pessoa diferente. Amém, irmãos? Glória a Deus, as palmas glorificam e exaltam o Senhor. Amém? Sei que aprender é uma riqueza que você não tem, você não imagina. E nós estamos precisando disso nesses últimos dias. Eu falei que nós estamos vivendo os dias esquisitos, crentes insubmisso, crente pastor de si mesmo, crente que entendeu, não valoriza a palavra, a igreja. E aí eu conversei com o pastor Ricardo, o pastor Ed já está fazendo com os obreiros. Aí eu falei, pastor Ricardo, vamos fazer com a igreja, por não fazer com as mulheres. Nós temos aí 1 ano, 6 meses a 1 ano para fazer um discipulado forte na nossa vida, nos nossos corações, amém? Para o nosso crescimento, para que a igreja cresça depois, uma igreja sólida. Porque não adianta, eu fico olhando as igrejas, um monte de gente que aceitou Jesus, um monte de gente que veio para a igreja, gente que se batizou, foi em um encontro com Deus, e está aí no mundão. Que crentes que foram formados?
tem alguma coisa errada naquilo que nós estamos discipulando os nossos irmãos. Amém? Vem aqui, irmã Alessandra, que nós vamos orar, e depois eu quero orar para quem está enfermo. Vem aqui, irmã Alessandra e o Tiago. E irmão Zé de Lima. A irmã Antônia, ela não pôde vir, porque a sogra, ela está com... não está bem de saúde, né? Sogra do irmão Zé de Lima. É isso, né? Ué. Cá, irmão Zé, sobe aqui. Sábado, diga comigo, sábado. Não ouvi, esse sábado está muito ruim, muito fraco. Sábado, vou estar aqui. Por quê? Olha lá, ó. Primeiro encontro da associação, né? Da CBN, que está faltando lá da CBN, que é ABN. Associação Batista Nacional, é isso? Então tá bom. Primeiro encontro da Associação Batista. O que é associação? É as igrejas das Batistas Nacionais aqui da Alta Mogiana. Vai ter esse primeiro encontro aqui na igreja sábado. Que hora que vai começar? Às 18h30. Nós temos uma mestre. Cadê a Mandaliane? Está ali a Mandaliane. Vai ter um jantar, né, gostoso. Não se preocupa. Coloca a Bíblia debaixo do braço. Vem para a igreja, tá? Vai ter um jantar maravilhoso aí. E você vai também comer da palavra. A nossa preletora, coloca lá para baixo. É a Ana Rita, é lá de Guarulhos, São Paulo. Ela vai estar aqui ministrando na palavra de Deus. E o tema é Mulheres Cristãs em Tempos Modernos. Mulheres Cristãs em Tempo Moderno. Esse encontro com as mulheres não é só, é com a igreja, viu, irmãos? Porque as pessoas dizem, é só mulheres. Não, é toda a igreja, na direção das mulheres. Como nós temos o congresso do Ministério Feminino aqui, não temos? Então esse é o congresso da ABN. Vai estar conosco as igrejas aqui da região. Vão estar com a caravana descendo para cá. E nós vamos estar aqui fazendo uma festa linda para Jesus, amém? Por que eu pedi aqui por irmã Alessandra? O Tiago, o irmão Zé de Lima, irmã Antônia. Mas antes de eu falar por que eles estão aqui, não existe, viu, irmão Zé de Lima, irmão Tiago, Alessandra, não existe uma casa, ela não prospera se não houver unidade. Não tem como ela prosperar se não tiver a unidade. A Bíblia diz que uma casa dividida, ela será destruída. É natural. Então, primeira coisa, tem que estar alinhado ao ministério, à chamada, à responsabilidade que foi lhe dado. Como? Conversando, né? O pastor Hélito, pastor Ricardo, pastor Edmilson, né, o presbítero, os obreiros aqui da igreja. E tem um detalhe que eu gostaria de colocar aqui para vocês todos, que eu usei os nomes de todos aqui, mas todos os obreiros, todos, compartilha comigo, né? Pastor, tem isso aqui, está acontecendo assim, o que o senhor vê disso, né? E a gente vai chegar ao quê? Um denominador comum. Às vezes os obreiros ali parece que tem medo de falar comigo. Eu não, né, pastor Hélio, né? Não faço, né? Eu ouço, né? Viu, pastor Ricardo? Pastor, eu ouço, né? Eu vou analisar, vou orar, vou buscar em Deus. Eu peço perdão também, irmão. Peço perdão. Porque crente não pede desculpa, não. Crente pede perdão, viu? Esse negócio de desculpa é lá no mundo. Me perdoa. Essa essência aqui, aquilo que o pastor acabou de falar, de humildade, né? Pastor, está caminhando isso, às vezes vocês não sabem de coisas que eu estou sabendo, e você o pastor está passando a mão. Não, o pastor aqui não passa a mão em ninguém, não. Mas nós estamos observando com a palavra e como curar, como ajudar, como direcionar, como orientar, né? E aqui eles estão para assumir um trabalho que já vem fazendo, que é o trabalho de família. E você não precisa ficar avexado de chegar e compartilhar, porque eles têm a obrigação e o dever daquilo que foi compartilhado com ele, para não comunicar com ninguém, não. Isso é um papel
papel de um crente e jamais qualquer palavrinha que houve um compartilhamento chegar para terceiro através deles, eles cometeram um pecado gravíssimo como líder, entendeu? Então, irmãos, eu estou colocando eles aqui, eles são responsáveis a partir de agora com o ministério de família, para orar, para jejuar, para trazer palavra de direção, de orientação, juntamente com o pastor, juntamente comigo, né, com a pastora e com os pastores que estão aqui, né? Então, os irmãos, a igreja não se avexa. E no dia 15, esse ministério de família vai dar um jantar, entendeu? De gala. Olha, né? Bonito o negócio, palavra de jantar, de gala, né? Eu nem sei o que é um jantar de gala, né? Para os casais, tá? E vai ter, irmãos, uma palestra. Nós temos uma preletora e ela vai trazer uma palestra. E o tema da palestra é comunicação. Nós até falamos aqui na escola bíblica alguma coisa, né? E vai falar sobre comunicação. E é uma das coisas que está faltando no relacionamento dos casais, de pais para filhos, assim por diante. E a palestrante, uma mulher de Deus, tem um exemplo de vida, entendeu? Ela vai estar aqui desenrolando o assunto e depois vai ter um jantar gostoso, amém? Ah, outra coisa, o irmão Tiago já pegou o nome, vai ser feito um convite para você, e você vai fazer um convite para um outro casal para estar aqui, entendeu? Para esse jantar, você vai convidar alguém, dar o convite para esse jantar e para a palestra, ok? Vocês podem dobrar o joelho de vocês aqui. A igreja pode se colocar de pé. Vem cá, pastor Wellington, para a gente orar. Pastor Ricardo, pastor Edmilson, por favor, vamos ministrar aqui na vida deles. Esse ministério que é um dos ministérios assim, difíceis, irmãos. É um departamento que é de família, que requer, né, graça, né, a presença, a sabedoria do Espírito Santo, amém? Levanta a mão de vocês aqui, vamos ministrar sobre a vida deles. Querido Deus, pode impor a mão sobre eles ali, em nome de Jesus. Nós estamos aqui diante da Tua presença, estamos colocando aqui diante de Ti, Senhor, esse casal que é a Antônia, irmão Zé de Lima, o Tiago, a Alessandra, na frente desse trabalho que é a família, que o Senhor capacita eles, o Senhor derrama no coração deles a unção do amor, da sabedoria, do entendimento, da habilidade, Senhor, de abençoar as famílias aqui. Pai Santo, unge eles com Teu Espírito Santo, derramando de maneira abundante, Pai, desta graça, Senhor, em nome de Jesus, para que eles tenham discernimento, para que eles venham discernir os espíritos que são operantes, e que o Senhor o toma com todo o Teu poder, com toda a Tua graça, esta responsabilidade na Tua direção, na Tua orientação, na Tua dispensação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, todo laço, toda armadilha, todo levante, toda resistência, ó Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, e aonde eles colocar a mão, Senhor, será de bênção, Senhor, quebrarão maldições, em o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, amém, 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 amém. Aplauda Jesus, porque Ele é lindo, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Quem está enfermo, irmão, que queira receber uma oração aqui, pode vir aqui à frente, em nome de Jesus Cristo, vem aqui, a gente vai ungir, né? Quem tá? Vem cá, irmão Juvenal, eu quero ungir o Juvenal também, tá? Vem aqui, irmão Juvenal, para a gente orarmos. Vem cá, irmã Antônia, a senhora também. Tem alguém enfermo aqui, irmãos, que pode vir, não? Isso, aproveita, vem aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem um pouquinho aqui na frente que eu quero ungir vocês. Olha aqui, pastor Wellington, por favor. A Bíblia diz que a oração da fé curará o doente.
Irmãos, estenda suas mãos aqui à frente. Amado Deus, nós te louvamos, Jesus. Papai querido, nesse momento, ó Pai, colocamos esses teus filhos, as suas filhas na tua presença. Santo Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre a vida deles, ó Pai, nesse momento, como diz a tua palavra, Senhor. A oração, Senhor, com unção sobre a vida dos teus filhos. Deus Santo, em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade, nós repreendemos todo mal, Senhor, nós repreendemos todo levante. Deus Santo, em nome de Jesus, nós ministramos sobre a vida dos seus filhos, Senhor, cura da tua parte, ó Pai, nesse momento, nós repreendemos toda enfermidade, nós repreendemos todo mal, nós repreendemos, Senhor, toda enfermidade, que o Senhor venha visitar os teus filhos, do alto da cabeça à planta dos pés. Deus amado, em nome de Jesus, seja repreendido, Senhor, toda enfermidade em nome de Jesus. Cura, Senhor, os teus filhos, Pai, cura os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Aplauda Jesus aí, irmão. Glória a Deus. O irmão Lucas não está aqui porque a mãe dele está internada, ela está com um tumor no fígado, né? E ele pediu para a gente orar por ela, pela mãe dele, né? E o Mike também não está, que ele pegou uma virose. Graças a Deus que a Kelly já está melhorzinha aqui, né? Está até aqui hoje, né? O Isaaczinho, a Giovana. Mas vamos apresentar aqui o Mike, para Deus colocar a mão dele lá e repreender esse mal lá, em nome de Jesus, e a mãe do Lucas, amém? Faça assim com as suas mãos. Querido Deus, nós ministramos sobre a vida da mãe do Lucas, que está ali no HC. Que o Senhor entra ali naquele quarto, Senhor, e na mão dos médicos, que essa cirurgia, Senhor, seja removido para a glória do nome de Jesus. E o Senhor traz a cura, Pai. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero lhe pedir em favor do Mike, que o Senhor repreenda aquele mal, aquela seta. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca a tua mão curadora ali, Pai. Peço também em nome de Jesus, ó Deus, sobre a vida da Mãe Maria Inês, que perdeu a sua filha. O Senhor é um consolador. O Senhor quem traz ao coração dela anelo, descanso, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Os nossos eventos, a Wesley, esquecemos do Wesley, né? Graças a Deus ele já está em casa. Hoje ele acho que foi para o hospital, né? Deve estar assistindo conosco ali. Ele já ia passar para o retorno, né? Mas graças a Deus o Senhor já colocou a mão dele. Mas vamos estar orando pela vida do irmão Wesley. Irmão Wesley, tem certeza que a mão do Senhor está com você, te ajudando, te fortalecendo, trazendo descanso ao seu coração aí, também? Amém, irmão Wesley? Ele está na rede ali, viu, irmãos? Que Deus abençoe a vida do irmão Wesley, tá? Nós, terça-feira, vai ser aqui na igreja, né? Terça-feira, né? Amanhã aqui as mulheres, amanhã aqui, viu? Terça, então, desculpa, amanhã os homens. Amanhã os obreiros, tá? Amanhã, às 19h30, os obreiros. E terça-feira as mulheres. Quinta-feira nosso culto. Mas tem sido uma benção, viu, irmão, nosso culto, né, pastor? Tem sido uma benção. Deus tem operado assim, maravilha, né? Não deixa de vir na quinta-feira. E sábado, às 18h30, esse evento lindo que é o trabalho com as mulheres, amém? Irmã Lara, eu preciso falar com você. A irmã Jussara, tá? Preciso falar com a senhora depois, tá? Faça assim com as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eterna consolação, comunhão e alegria do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E todos digam... Em quem, irmãos? Agora essa aqui é bem forte. Deus é bom. Em todo o tempo. Aplauda Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe você, irmã Janaína, irmão. Que Deus abençoe. Continue conosco aí, tá? Uma benção.
Amém.